Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a nossa aula é especial para você que está estudando para o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, investigador e escrivão, esse estado maravilhoso. Preparamos essa aula hoje de segurança pública, direito constitucional na veia. Monster Concurso, já se inscreva, deixa o seu like que hoje a aula vai ser top. Sabe aquela aula top? Que você sai assim com sorriso de orelha a orelha? Pois é, essa aula que você vai ficar craque. Tá no seu edital Segurança Pública, pode ficar que você vai aprender na marra, tá? Não vai precisar ser na marra, porque vai fluir naturalmente, tá? Se você não me conhece ainda, meu nome é Bruna Pinheiro, sou professora aqui de Direito Constitucional e hoje nós vamos trabalhar esse tema que é muito importante, não só aí para os seus estudos, mas para a sua vida no seu cotidiano profissional. Exatamente. Essa é uma aula que vai te ajudar quando você for exercer a sua profissão, o seu cargo aí de investigador ou de escrivão da Polícia Civil. Que chique, né? Que chique! Bom, eu amo a Bahia, tá? Amo, falou que é férias. Mineiro, a segunda casa é o Espírito Santo e a Bahia, vocês já sabem, né? Mineiro é fã número 1. E eu tô doidinha para pegar as minhas férias, ó. Partiu Porto Seguro, partiu Trancoso, não é verdade? Bom, vamos começar então, já pega a sua água, o seu café, prepara a sua Constituição para a gente gabaritar. No final tem questão, hein? Para ver se você aprendeu mesmo. Fechou? Vamos lá. Artigo 144, nós vamos trabalhar segurança pública. Qual que é a sua finalidade e quais são os órgãos da segurança pública? Os órgãos de rol taxativo. Você já sabe, você concurseiro raiz, já sabe a diferença de um rol taxativo para exemplificativo, não é verdade? Então, o artigo 144 é um rol taxativo. Primeira informação importante que você já vai anotar aí para os seus estudos, porque isso cai em prova também, rol taxativo. Diferente do artigo 5º da Constituição, que nós temos o exemplo de um rol exemplificativo. Artigo 5º, então, nós estamos diante dos direitos e garantias fundamentais, lá é um rol exemplificativo. Pulou para a segurança pública, é um rol taxativo, perdão. Bom, segurança pública está lá no artigo 144 e é previsto no artigo 6º da Constituição Federal, quando nós trabalhamos os direitos sociais. Os direitos sociais nós trabalhamos dentro do artigo 6º ao artigo 11. Não sei se você já estudou, também faz parte de direitos e garantias fundamentais. Porém, o artigo 6º é os direitos sociais para a sociedade. Dentro do artigo 7º ao 8º, nós trabalhamos os direitos sociais para os trabalhadores. E do 8º ao 11º, nós trabalhamos os direitos sociais coletivos dos trabalhadores. Bom, quando você estuda segurança no artigo 5º, você estuda uma segurança jurídica, uma segurança processual. Agora, quando você estuda segurança pública, que é o tema da nossa aula de hoje e que está no seu edital, você estuda a segurança do artigo 6º. Lembra o artigo 6º? Se você não estudou ainda, clica aí, direitos sociais, professora Bruna Monster. Inclusive, eu preparei uma musiquinha para os meus alunos, não sei se você já chegou a assistir, é uma musiquinha que faz você decorar o artigo 6º todinho. É uma maravilha, meus alunos amam. Depois me conta aí nos comentários se você já assistiu minha aula de direitos sociais, que é para gabaritar. Nessa aula eu te dou uma questão de graça na sua prova, e uma questão pode ser a questão que você precisa para passar no concurso, hein? Fechou? Combinado? Vamos lá então. Então tem lá, ó, são direitos sociais, educação, saúde, lazer, a segurança, a previdência social. Lembrou? Fechou. Bom, quando nós falamos de direitos sociais, para a gente fazer essa introdução antes de você
pegar a Constituição e abrir o artigo 144, nós vamos fazer essa introdução para você se localizar e saber o que você está estudando, tá bom? Aqui, mais do que você decorar, você entende que aí fechou, você não precisa de um formulário aí na hora da sua prova, porque tem aluno que é assim, se sair um pouquinho ali do que ele decorou, ele já não consegue interpretar a questão. E aqui é para você interpretar e gabaritar, entender, e você não vai conseguir aí marcar qualquer questão que fugir um pouquinho do roteiro que você estudou. Bom, vamos para a tela então. Tem aqui, ó, o conceito de segurança pública visa garantir a ordem pública. Ó, cortei aqui, gente, saí do quadro, deixa eu voltar, ó. Conceito de segurança pública visa garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A segurança pública é um direito social. Um direito social, ele é o quê? De segunda dimensão, segunda geração, tá? Os direitos e garantias fundamentais são os direitos de primeira geração, os individuais, né, da sua vida privada, a intimidade, são direitos individuais, coletivos, de primeira dimensão. A jurisprudência, a doutrina mais atualizada tem utilizado hoje o termo dimensão ao invés de geração, mas pode aparecer na sua prova geração e você já sabe que está tudo a mesma coisa. Mas por que está se utilizando mais essa terminologia dimensão? Porque quando você fala primeira geração, segunda geração, dá a entender que a primeira geração acabou, né? Porque a geração, né? A gente tem isso na cabeça, que geração acabou e começou a segunda. Então não é a terminologia mais adequada, porque não é isso que significa. Significa que nós temos direitos que se encaixam ali na primeira dimensão e direitos que são da segunda dimensão. Direitos da segunda dimensão é o Estado, ele deve agir para que esse direito ele se concretize. Um exemplo, lá no artigo 6º, são direitos sociais à educação. Mas para esse direito meu, que é coletivo, né, que é para a sociedade toda, se concretizar, tem que ter escola. Eu tenho direito à saúde, mas eu não tenho um hospital para ir, então que direito é esse? Eu tenho o direito à segurança, mas não tem policial para fazer essa segurança. Entendeu? Então, os direitos de segunda geração, de segunda dimensão, são direitos prestacionais que o Estado deve agir para que meu direito seja concretizado. Só para a gente recordar a teoria da geração, das gerações aí, tá bom? Então vamos lá, já mencionamos então que a segurança pública é um direito social, tá? Um direito público, é um direito de todos, perdão, um direito social prestacional. E já recordamos a teoria das gerações. Vamos passando então, ó. Ainda quando nós estudando o caput do artigo 144, nós vamos ver que fala o artigo 144, já passando a introdução que nós fizemos e analisando o artigo 144, que é dever do Estado, sim, garantir, efetivar a nossa segurança, mas é responsabilidade de todos. Então, a segurança não é só um dever do Estado, é nossa responsabilidade também. E como isso se efetiva na prática? Bom, se você não cometer infrações de trânsito, por exemplo, você já está cumprindo a sua responsabilidade, o seu papel na sociedade. Você não cometendo atos infracionais, não cometendo nenhum crime, você já está agindo com responsabilidade e cumprindo o seu papel do artigo 144, que é a responsabilidade de todos. Não significa que o Estado, né, já que é responsabilidade minha e sua a segurança pública, não significa que você tem que sair por aí com uma arma, né, para defender, fazer aí a segurança. Por incrível que pareça, aqui professor, escuta
cada caso. Já teve aluno no meu direct lá no Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá me dar um oi para me te conhecer, @jurídico Bruna Pinheiro, que falou assim: Bruna, estudei com você segurança pública e você mencionou que era responsabilidade de todos. Só que nessa aula eu não aprofundei, né, nessa frase responsabilidade de todos. Aí ele, né, com seus botões lá, ele ficou pensando e me perguntou: se a segurança pública é responsabilidade de todos, o Estado então deveria liberar o uso das armas, porque para o policial tem arma e para mim, cidadão comum, não tem arma e é responsabilidade minha de todo jeito. Não é assim, né? Responsabilidade. Você cumpre o seu papel na sociedade, você tem responsabilidade de trafegar numa via e não ultrapassar a velocidade que é permitida, né? De não passar, de dar preferência ali para o pedestre na faixa. É responsabilidade sua. Não dirigir embriagado é responsabilidade sua. E você não precisa de uma arma para cumprir a sua responsabilidade, não é verdade? Vamos voltar para o foco da... pergunta de aluno, a gente escuta de tudo. Vamos lá então, ó, já passamos a frase de introdução e estamos desmontando aí o artigo 144 para você entender. Então vem cá comigo, ó. A segurança pública, muito embora seja um dever prestacional do Estado, é da responsabilidade de todos os cidadãos que devem, na medida do possível, colaborar com o Estado, tá? Colaborar com o Estado, né? Pegando a arma e não, né? Vamos para o artigo 144, então, fazer a leitura. Foca aqui em mim agora. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Deixa eu pegar meu pincel aqui com vocês. Futuro Policial do Estado da Bahia. Vamos lá. Segurança pública, então, dever do Estado. Direito é um direito, mas também é responsabilidade de todos. Exercida para quê? Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, e não só das pessoas, também do patrimônio. Aí, para garantir, para efetivar esse direito, através dos seguintes órgãos. Lembra que para efetivar a saúde eu tenho que ter um hospital. Para efetivar o meu direito à educação, eu tenho a escola. Para efetivar o nosso direito à segurança, o Estado vai fazer isso, o Estado faz isso através dos seguintes órgãos. E agora a gente vai estudar os órgãos da segurança pública, um por um, tá? Um por um. A sua atribuição, a exceção, o que pode fazer, o que não pode fazer, vamos lá. Nós temos então órgãos da segurança pública, Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, estaduais e distrital. Lembrando que a Polícia Penal foi regulamentada pela Emenda Constitucional de 2019. Antes de 2019, que era mais utilizado o termo agente penitenciário, não era considerado um órgão de segurança pública. Aí vinha aquela briga, né, para ser regulamentado, os concurseiros aí brigando para ser regulamentado como órgão de segurança pública. Enfim, veio a Emenda Constitucional de 2019 e regulamentou. Bom, diante disso, pode vir cair na sua prova, como é uma mudança recente no nosso ordenamento jurídico, se a Polícia Penal ela faz parte do poder. Deixa eu pegar meu pincel, já peguei meu apagador, perdão. Do poder constituinte originário e o poder constituinte reformador, tá bom? A gente vai conversar sobre isso melhor. Voltando aqui,
no rol taxativo da segurança pública, tem estados, um exemplo que eu vou dar agora para você do Rio de Janeiro, que tentou aí criar um órgão de segurança pública do estado. O Rio de Janeiro tentou criar a Polícia Penitenciária. Então, lá na Constituição do Estado do Rio de Janeiro tinha assim, ó, são órgãos de segurança pública, e colocou os órgãos de segurança pública do artigo 144. Aí o governador foi e colocou assim, não, vamos criar um outro órgão de segurança pública que está faltando, que não tem na Constituição, mas vamos criar aqui para o nosso estado, a nossa Constituição, vamos criar Polícia Penitenciária. O STF falou, não pode criar, não. O rol do artigo 144 é um rol taxativo. Só pode ser modificado, ou seja, só pode incluir um novo órgão de segurança pública por meio de emenda constitucional. É o que aconteceu agora em 2019. Então, existia os agentes penitenciários, né? Mas não tinha regulamentação, não era um órgão de segurança pública descrito ali na Constituição Federal. Voltando ao estado do Rio de Janeiro, o STF falou, esse artigo aí, ó, que você incluiu, esse inciso da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que você incluiu, governador, a Polícia Penitenciária é inconstitucional, tá bom? Porque o artigo 144 é um rol taxativo, tá? Então, se o assessor do governador, conclusão, se o assessor do vereador, né, no jurídico lá, fosse aluno do Monster, não tinha feito isso, não é verdade? Vamos embora, vamos parar de falar abobrinha. Então, as disposições estaduais que tentarem ampliar esse rol foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Então, não pode ampliar, não pode retirar, não pode modificar, é só por emenda constitucional, tá bom? Outro exemplo é a Lei Orgânica do Distrito Federal, que tentou inserir o DETRAN como órgão de segurança pública. O Distrito Federal foi lá e, não, vamos colocar aqui também o DETRAN como órgão de segurança pública, não é verdade? Estou a fim de fazer isso, o governador falou. O STF falou assim, inconstitucional. Gostou do sonoro aqui? Inconstitucional, tá bom? Não pode. Fique atento a isso na sua prova, parecer narrando assim, que o estado alfa, né, como a banca gosta de colocar, o estado alfa colocou ali na Constituição do Estado, né, criou a polícia, colocou entre outros a Polícia Penitenciária. Esse inciso é considerado constitucional. Aí tem as opções, mas agora você já está vacinado. Vamos lá. Aqui já tem o exemplo da Constituição do Rio que nós já falamos. Voltando na emenda constitucional de 2019, referente à Polícia Penal, nós temos a situação que cai na sua prova também quando o assunto é segurança pública, que quer saber se você sabe, a banca quer saber se você sabe a diferença, né, do poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, exatamente. Poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Poder constituinte originário é aquele que nasceu junto à Constituição. Ele é soberano, autônomo, inicial, ou seja, nasceu contexto constitucional, ali de 88, limitado e incondicionado. Agora, o poder constituinte derivado reformador, ele é caracterizado pelo quê? Pela possibilidade de alterar o texto constitucional, mas, como supracitado, sofre limitação por sua alteração, conforme o artigo 60 da Constituição Federal. Dever de casa é para você abrir o artigo 60. Diante disso, do poder, da definição que nós acabamos de ver, a emenda constitucional de 2019, que inclui a Polícia Penal como órgão de segurança pública, faz parte, né, do poder constituinte originário ou parte do poder constituinte derivado? Responde aí para mim.
Bom, se foi incluído, se não nasceu com a Constituição, se não é inicial, faz parte do poder constituinte derivado reformador, que foi incluído depois, caracterizado pela possibilidade de alterar o texto constitucional, tá bom? Então, a emenda constitucional de 2019, que acrescentou a Polícia Penal como órgão de segurança pública no rol taxativo, faz parte do poder constituinte, é resultado do poder constituinte derivado reformador. Isso cai em prova, tá? Não estou falando aqui, não é à toa. Fica ligado na dica de hoje. Vamos dar sequência então. Vamos estudar a atribuição da Polícia Federal. O que compete à Polícia Federal então? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 144. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a. Então, falou que é federal, você já vai lembrar da União, que é mantido pela União. Falou que é federal, mantido pela União, subordinado à União, tudo União. Qual que é a atribuição da Polícia Federal? Apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então, falou que é infração cuja prática tenha repercussão interestadual entre os estados ou internacional, competência da Polícia Federal. Outra atribuição da Polícia Federal: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos das respectivas áreas de competência. Continuando. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, apareceu na sua prova ali, polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, a competência, a atribuição é da Polícia Federal. Porque na questão aí, gente, você é concurseiro, se você já é concurseiro raiz, você viu já como que a banca costuma trabalhar, né? Colocar a atribuição de uma polícia, exceção de outra e faz aquela bagunça. Então, você tem que ficar bem ligadinho, bem ligadaço, né? Nas atribuições, né? Vamos lá. Exercer com exclusividade esse inciso 4º, meus amigos. Esse inciso 4º é o que pega pra capar. Esse aqui não cai, ele despenca em prova. Por quê? Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Por quê? A Polícia Civil, que no caso você, tem a atribuição também de exercer as atividades, as funções de polícia judiciária. Porém, na União, quem exerce é somente a Polícia Federal com exclusividade. Tá bom? Então, na União, quem tem a atribuição de polícia judiciária não é a Polícia Civil, é a Polícia Federal, tá? Então, cuidado com esse inciso 4º aqui do parágrafo 1º do artigo 144, porque não cai em prova não, e despenca. Vamos dar sequência então. Coloquei aqui para vocês, observação Polícia Civil. Continuando, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, eu vou ler aqui com vocês. Essa é aquela questão que se cai na sua prova, a banca está assim bem de um bom humor, você pode
jogar as mãozinhas pro céu e dar glória a Deus, que a banca tá de bom humor. Porque simplesinho, simplesão. A única diferença é uma palavrinha. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal têm a mesma atribuição, só muda uma palavrinha do texto constitucional. Então, se cair na sua prova, ler com atenção, porque por incrível que pareça, tem muito aluno, tem muito candidato que erra isso que eu estou falando aqui com vocês. Vem comigo, que você vai entender o que eu estou falando. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo de quem? Das rodovias federais. Então, falou que é rodovia, vai fazer o patrulhamento ostensivo de quem? De onde? Quando? Rodovia Federal. Olha só para você ver agora a ferrovia, Polícia Ferroviária Federal. Qual é a sua atribuição? A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo de quê? De quando? Onde? Das ferrovias federais. Das ferrovias federais. Então, só muda a palavrinha-chave aqui. Então, se cair na sua prova, atribuição da Polícia Ferroviária Federal, a banca coloca assim: exercer, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo de quem? Da rodovia federal. Então, coloca ali na rodovia, coloca ferrovia e vice-versa. Aí você erra por falta de atenção, tá bom? Então, você vai ligar. Falou que é Polícia Ferroviária Federal, ela vai fazer o patrulhamento das ferrovias, tá bom? Isso aqui é questão, você quer na sua prova, você dá graças a Deus e pede aí Jesus Cristo pro coleguinha não ver esse detalhe que você viu, né? Para ele não ter sua atenção. Não é que a gente deseja mal pro próximo, não. É só para dar um minuto de cegueira, não é verdade? Brincadeira à parte, aqui em Minas a gente gosta muito de tomar café e pão de queijo. Aí eu sei que vocês têm um prato muito atípico, né? Que é a tapioca. Vá comer uma tapioca então, daqui a pouco a gente volta para a gente continuar as atribuições dos órgãos de segurança pública. Acorda aí para a vida!
Vamos continuar então nosso estudo hoje de segurança pública, viu? Tá acordado, né? Tá ligado nas dicas aí da professora. Vamos lá então. Vimos as atribuições da Polícia Federal, vimos as atribuições da Polícia Rodoviária Federal e da Ferroviária Federal. Bom, com isso nós acabamos tudo que é federal. Agora a gente vai para mais importante, que é para você que está estudando, que é a Polícia Civil. Se você quer fazer o concurso da Polícia Civil, para você essa é a mais importante, né? Vamos lá. Qual que é a atribuição da Polícia Civil? Qual que vai ser a sua atribuição? As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem ressalvada a competência da União. Olha para você ver. Já começa por aqui, ó. As funções de polícia judiciária. Olha o que eu falei com vocês no início da nossa aula. Então, Polícia Civil exerce a função de polícia judiciária, exceto ressalvada a competência da União. Além disso, a Polícia Civil tem atribuição de apurar infrações penais, exceto as militares. Vamos lá então, ó, pra você não errar mais. Falou que a Polícia Civil, nós temos duas atribuições e duas exceções. Duas atribuições e duas exceções. Qual que é a primeira exceção? Vamos na primeira atribuição, ó. 1, 2, 1, 2. Minha letra não é muito da bonita, não, por isso que eu tenho a opção do slide. Vamos para a primeira atribuição. Polícia Judiciária. Vou colocar o P e o J aqui, que você já sabe o que nós estamos falando. Vai fazendo aí no seu caderno. Polícia Judiciária. Essa é a primeira atribuição. Exercer as funções de polícia judiciária. Qual que é a exceção? União. Na União, ela não exerce a função de polícia judiciária, que é competência da Polícia Federal. Qual que é a segunda atribuição da Polícia Civil? Apurar infrações penais. Coloquei um I e um P, você sabe o que é? Infrações penais. Qual que é a exceção? Exceto dos militares. Então, vou colocar aqui, ó. Militares. A dos militares, a Polícia Civil não apura infração penal, tá bom? Então, vamos lá, repita comigo. Polícia Civil, duas atribuições, duas exceções. Duas atribuições e duas exceções. Agora, você não esquece mais, você não erra na prova, não. Tenho certeza que você não erra mais depois dessa. Vamos dar sequência, então. Vimos a atribuição da Polícia Civil. Deixa eu apagar aqui para a gente dar sequência na nossa aula. Agora vamos para a atribuição da Polícia Militar. Polícias militares. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Fechou? Pegou? Ó. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. Então, falou em forças auxiliares e reserva do Exército, competência da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro subordinam-se juntamente com a Polícia Civil e as polícias penais, estaduais e distrital ao governador do estado e do Distrito Federal e dos territórios. O que é que aparece na hora da prova? A banca copia esse parágrafo 6º aqui, copia, e coloca que a polícia, coloca assim, polícia penal, estadual, distrital e municipal. Coloca só municipal. Aí você lê, né? Não, tá tudo igual aqui. Vou gabaritar, vou acertar. Aí você erra.
Cuidado, não tem polícia penal no âmbito municipal não, tá bom? Cuidado com isso. Vamos seguir então. Polícia Penal, parágrafo 5º-A, incluído pela Emenda Constitucional de 2019, você já sabe por quê. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então, nós temos duas atribuições também. A Polícia Penal, ela é vinculada ao órgão administrador, então ela cuida também da administração do sistema penal e também a segurança do estabelecimento penal. Agora, a segurança viária. A segurança viária está no parágrafo 10º. Segurança viária é o guarda municipal, que todo mundo morre de dúvida, né? É um órgão de segurança pública, não é? A segurança viária foi incluída pela Emenda Constitucional de 2014. Bom, a polícia, o município, né, e os seus agentes já têm poder de polícia quando exerce as atividades. Então, logo, o guarda municipal já tem poder de polícia, tá bom? Fica a dica. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Parece muito com as atribuições da polícia militar, não foi isso que nós estudamos agora há pouco? Porém, a polícia militar tem assim, ó, incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Agora, quando nós falamos de segurança viária, aparece nas vias públicas. Então, falou que as vias públicas é competência da polícia da segurança viária, tá bom? Não significa que a polícia militar não possa fazer a segurança do patrimônio nas vias públicas também. Por quê? Nem todo município tem guarda municipal. Não é uma obrigatoriedade do município, tá bom? Não é uma obrigatoriedade do município, não. Então, por isso aqui não é exclusivo da segurança viária, não. Ela faz um serviço bem conjunto com a polícia militar. Inciso 1º, além das atribuições que nós acabamos de ver, compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados, do distrito e dos municípios. Tá vendo? A segurança viária é a única que aparece a palavrinha município. Não tem nenhuma outra polícia que nós vimos que aparece a palavra município. Aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Então, concurso público aí de guarda municipal na área. Direito de greve, direito de greve. Eita, tema polêmico. Vamos lá. O direito de greve na Constituição Federal, ele é proibido. Nós temos lá o direito de greve como direito constitucional. Porém, quando a atividade é considerada essencial, esse direito de greve ele é limitado. E isso acontece com a Polícia Militar dentro da Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, a Polícia Militar não tem direito de greve, porque é considerado um exercício essencial para a preservação da incolumidade das pessoas, do patrimônio e para todo o ordenamento da nossa sociedade no dia a dia. Imagina, né? Polícia quer tirar greve, eu vou tirar greve, eu quero um aumento de salário, da minha remuneração, né? Que a gente, concurseiro é remuneração, concursado, remuneração. Aí o bandidagem vai adorar, né? Isso, tira a greve mesmo que eu amo. Não funciona dessa forma. Deixa eu molhar a goela aqui rapidinho. Porém, esse direito limitado de greve, né? Direito de greve limitado, ele na Constituição é destinado aos militares. Porém, o STF falou que se aplica por analogia à Polícia Civil, porque ela também é considerada um órgão de segurança pública e cabe a ela zelar pela segurança, obviamente, né?
A Polícia Penal, como que fica? Porque ela também cuida da segurança do sistema penitenciário. Ela também cuida como que fica a segurança, o direito de greve, da segurança dos agentes penitenciários, da Polícia Penal. Hoje, 2022, nós não temos nenhuma proibição do direito de greve da Polícia Penal, ex-agente penitenciário, terminologia que é mais conhecida. Hoje nós não temos. Então, o direito de greve, ele é limitado para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, pelo STF. Tá ok? Então, você tem que tomar cuidado na hora da sua prova com o quê? Falou que é Polícia Militar, é constitucional. Falou que é STF, falou que é Polícia Civil, é jurisprudência. Fechou? Sem confusão? Ai, Bruno, mas é injusto, né? Tinha que proibir Polícia Penal também, tinha que proibir os outros órgãos de segurança pública. Sim, né? Por analogia, pelo raciocínio da STF também. Mas atualmente a gente não tem essa proibição. Vamos dar sequência então. Agora que é a boa. Agora eu quero ver se você aprendeu o que nós estudamos aqui hoje. Hora da verdade. Vamos lá para a questão então. Ó, o que que fala? A Carta Magna, no caput do artigo 144, na seção da segurança pública, reza que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, aqui é uma questão que a banca quer saber se você sabe os roles taxativos do artigo 144 e qual que está aqui que não é um órgão de segurança pública. Vamos lá. Polícia Federal. Polícia Federal, tá certo? Então não é a opção que nós estamos procurando. A gente estudou ali que a Polícia Federal é a primeira, né? Um órgão de segurança pública. Tá ali no inciso 1º do artigo 144. Exército, Aeronáutica e Marinha. Bom, nós estudamos isso aqui hoje? Não. Então não coloca chifre na cabeça de cavalo não, meu amigo. É essa mesmo. Se eu não falei, não está falado, então não é. Aqui nós já achamos então a nossa resposta. Exército, Aeronáutica e Marinha não é considerado órgão de segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, órgão de segurança pública. Então, gabarito, letra B, B de bola, igual o professor do infantil. Vamos para a nossa segunda questão, então. A Constituição Federal, em seu artigo 144, apresenta o rol dos órgãos encarregados da segurança pública. Esse rol é o que eu tanto falei aqui, né? É taxativo, é exemplificativo. Estou falando para vocês que isso não cai na prova, isso despenca. Olha as opções. Ele é taxativo para a União e inaplicável aos estados e ao Distrito Federal. Taxativo para a União e exemplificativo para os estados e o Distrito Federal. Exemplificativo para a União e taxativo para os estados e para o Distrito Federal. Taxativo para a União, para os estados e para o Distrito Federal. Resposta, letra D. Taxativo tanto para a União, quanto para os estados e quanto para o Distrito Federal. Então, se você não colocar isso na sua mente, que é rol taxativo, olha a tendência de você ficar muito confuso na hora da sua prova. A letra E, ela dá aquela confundida, né, total, coloca exemplificativo para a União, para os estados e para o Distrito Federal. Vamos ver se tem mais questão aqui para a gente poder trabalhar, ó. De acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil cabe, olha o que a banca quer saber, se você sabe a atribuição da Polícia Civil. Cabe a execução de atividades de defesa civil? Não é atribuição da Polícia Civil. Nós vimos que isso é atribuição da Polícia Militar.
da Polícia Militar. Apuração de infrações penais, exceto dos militares. Foi isso que nós vimos. Lembra que a Polícia Civil tem 2 atribuições e 2 exceções? E uma das suas atribuições é a apuração de infração penal, exceto dos militares. Então, nosso gabarito, letra B. Funções de polícia de fronteira? Não, né? Nem mencionei isso aqui com vocês. Função de Polícia Judiciária da União, nós já aprendemos que isso é competência lá da Polícia Federal. Falou que a União é da Polícia Federal. Função de Polícia Ostensiva, também competência da Polícia Militar. Última para a gente ver. O policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública são atribuições constitucionais da polícia. Também quer saber se você sabe de quem são essas atribuições. É da Polícia Civil? Você já sabe que não. Da Polícia Militar. Posicionamento de imagem, né? Não, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Competência, atribuição da Polícia Militar. Tem mais, eu caprichei aqui nas questões para você. Vamos lá. Questão de número 5. A segurança pública é dever do Estado, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através das polícias federais, da Rodoviária Federal, da Ferroviária Federal, da Polícia Civil, Militar e Corpos de Bombeiros Militares. É incorreto afirmar que... Então, a gente quer a opção incorreta. Vamos lá. A segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Tranquilo, tá dentro do que a gente estudou, não tá fugindo não, né? Não tá nada? Pois bem, vamos para a letra B. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Polícia militar, cabe à polícia ostensiva e preservação da ordem pública, tá ok. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, tá certinho até então, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Mamão, certinho, vamos ver. A Polícia Ferroviária Federal se destina ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Tá certo ou não tá? Certo. Ferrovias, Polícia Ferroviária, patrulhamento das ferrovias. Ok. Vamos ver a letra E. Cabe às polícias civis apurar infrações penais contra a ordem política e social, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Bom, nós vimos no comecinho da nossa aula que falou de repercussão interestadual ou internacional, a competência, a atribuição é de quem? Polícia Federal. Então, por hora, a opção que nós estamos procurando, que é incorreta, é a letra A, porque isso é uma atribuição da Polícia Federal. Bom, com essa, nós finalizamos a nossa aula de hoje, a nossa dica sobre segurança pública. Espero que você tenha feito muito proveito dessa aula. Procurei aqui passar para você de forma bem dinâmica, bem descontraída, para não ficar pesado, porque eu sei que a gente vai estudando, o direito constitucional é grande, cobra ali o artigo 5º, então nós procuramos aqui passar de uma forma bem dinâmica para você ficar ligado mesmo na aula. Bom, vai lá no Monster, no Instagram, começa a seguir, que tem sempre dicas, sempre tem dica importante para você. Vai lá no meu Instagram também, me dá um oi. E outra, tem novidade bacana, ó. A Monster disponibilizou a Monsterflix,
que tem uma plataforma de aulas gratuitas aí de todas as matérias que podem vir a cair no seu concurso. Um grande abraço, fica com Deus, bons estudos, força, foco e fé, tá? Tudo nosso, nada deles. Com Deus!